boa noite, rapaziada, gurizada, meninos e meninas. Voltando pra casa, acabou de cair um toró do caramba aqui em Curitiba. Lavou a cidade. Aquela chuvando de verão, mas lá estavam voltando pra casa. Daí dava até pra gente ter voltado antes, mas fiquei dando uma enrolada no serviço justamente pra esperar a chuva passar. E pelo jeito foi chuvona de verão mesmo, que deu aquela chuvona forte e parou, né? Espero que fique assim até chegar em casa, porque daqui até a minha casa dá 22 km, então é chão, né? Dos 22 km muita coisa pode mudar. E já aproveitamos que estamos com chuva, vamos dar vou demonstrar como é que eu faço pilotagem na chuva com piso molhado de CG, né? Com a moto totalmente diferente do que da outra que eu tenho. A CG é uma moto ela mais, na minha opinião, né? É uma moto que ela tem uma facilidade de andar na chuva pelos pneus que ela normalmente utiliza, né? Falando sem pneus originais, são os pneus assim, bem apropriados para chuva. Acho que eu vou fechar a viseira aqui para eu conseguir conversar um pouquinho melhor, que tá ventando bastante. Pronto, agora melhorou um pouco. Então são uns pneus bem bacanas para andar na chuva, comparando com pneus de moto grande. Normalmente os pneus de moto grande, dependendo do estilo que você anda, são pneus bem ruins para andar na chuva. Os que eu uso são as verdadeiras, falando bem em português bem claro, é uma verdadeira bosta. No seco, quando ele esquenta, é alucinante, mas na chuva, cara, é uma desgraceira. Mas enfim, vamos voltar. Na chuva, a gente tem que manter uma linha de distância. Eu mantenho uma linha de distância do carro, moto, do veículo que está na minha frente maior do que no seco. Porque caso numa frenagem de emergência, eu vou precisar do percurso maior para frenar com segurança, sem dar aquela alicatada e a moto escapar. Eu posso frear progressivamente sem ter o medo dela escapar. Então por isso eu mantenho uma distância maior. Faixa branca, faixa de sinalização de solo, evito totalmente. Se eu puder não passar por cima, eu não passo por cima. Ali na frente vai ter umas curvas, eu vou cortar esse vídeo. Tem umas curvas que tem essas faixas de pedestres, elas são bem no meio da curva. E eu faço, eu miro onde não tem a faixa e faço nela uma velocidade inferior do que eu faria ela no seco. No seco você pode passar em cima da faixa, enfim, que a moto não vai escorregar, ela vai dar uma mudada de, podemos dizer, estabilidade, talvez esse seja o nome. Não seria bem estabilidade, ela vai dar como fosse um degrauzinho que você passasse por cima, ela vai te avisar, mas ela não vai escorregar. E na chuva ela escorrega fácil. Aqui eu tive que mirar na faixa porque bem ali atrás tem um radar. E eu tava muito em cima pra frear. Tá aí, ó, fiquei muito em cima pra frear. Em vez de eu alicatar, correr o risco dela talvez escorregar, eu mirei no meio e passei ali. E quando eu passei em cima da faixa, eu passei com a moto em linha reta. Mesmo que eu tenha feito essa mudança de faixa, na hora que eu estava em cima da sinalização, se for passar, passa sempre com a moto totalmente reta, sem estar inclinado. O contato do pneu está maior ao solo. De preferência, aceleração constante. Você não vai chegar em cima da faixa e dar aquela aceleradinha para retomada, assim. Mesmo que seja uma moto de pequeno porte, ela vai escorregar. Boca do lobo, isso aqui, ó, de ferro. Cara, aprenda, ferro e água e pneu não combina. Ela escorrega fácil. Eu já perdi a frente da moto uma vez nesse tampão aí.
Eu não caí aquele dia porque eu tava devagar e eu tava de bota. Por coincidência, aquele dia eu tava de bota. E a minha bota de chuva, ela tem umas proteções de aço embaixo, biqueira e na tornozeleira. Acho que é assim que você fala. Tô falando meio errado já. Então ela não deixa dar uma torcida no pé, porque ela... Eu entrei na curva, ela escapou. Quando ela escapou, bati o pé no chão e ela voltou. Mas se eu tivesse de tênis, alguma coisa assim, com certeza ia ter uma torção bacana ali. Mas aquele dia eu tava de bota. Então, viu alguma boca de lobo, evite. Se tiver algum carro do lado, diminua a aceleração, espere passar. A visão do carro diminui muito a percepção dele com você. E com os demais carros, não sei se além da visão, talvez o pessoal fique um pouco mais desatento. Então, pegar corredor, pegue se o corredor estiver parado em dia de chuva. Por quê? Quando você está no corredor, por exemplo, nessa via aqui, vamos fazer um exemplo. Se você está aqui no corredor, ó, onde você está? Você está em cima da faixa, certo? Você está em cima da sinalização. Se o cara tira, você precisar brecar, você vai ter que dar uma alicatada, mais ou menos. E a alicatada vai ser aonde? Em cima da faixa da sinalização. Então a chance de você escorregar é bem grande. Então, como o corredor está parado, o carro provavelmente não vai nem para um lado e nem para o outro. Daí vem os motoboys acelerando aqui bem retardado da cabeça. Será que foi comigo? Como é que foi aqui? Todo mundo tá nervoso hoje. O que tá acontecendo? O cara tá com um pouquinho de pressa ali, eu acho. Só que, ó, vamos ver um exemplo, porque o cara vai andar no corredor, o carro não tem a visão dele, ele está praticamente em cima da faixa. Ele não tá em cima, mas na hora que ele for passar o carro, ele vai estar em cima da faixa. Certo? Então você vai estar numa situação... Eu tô falando isso por mim, uma situação 100% de risco. Você vai estar onde o carro não te enxerga, porque o carro, se estiver bem do lado dele, ele não te enxerga. Você tem que estar mais ou menos atrás da linha do farol dele, para ele estar te vendo. Então você está numa linha cega dele, em dia de chuva, ou seja, diminuiu mais a visão dele. Piso molhado em cima da faixa branca, com uma porcentagem de 50% dele manter em linha reta, ou sair para o lado sem nenhuma sinalização. Então eu só pego o corredor em dia de chuva se o carro estiver numa aceleração na CG, uma marcha maior do que eu faria no piso seco. Também, na curva ali na frente eu vou dar um exemplo bem básico. Normalmente eu faço aquela curva ali em quarta, quinta, e com um acelerador um pouquinho mais tochado. Como tá em dia de chuva, eu não posso estar com a moto meio livre assim, ó. Tem que estar aquela tracionando tipo constante, sem ter aquelas falhas assim na aceleração, aquela variação, né? Variação da aceleração. Então eu diminuo uma marcha, coloco uma terceira e faço uma aceleração constante. No meio da curva eu não vario a aceleração. Pegar no meio da curva, dar uma acelerada, de repente pra moto dar uma arrancada ou uma retomada mais forte. Sempre do jeito que começa e termina. Frear no meio de curvas, então você tem que fazer ela linear. Eu sempre faço curva no dia de chuva linear. Não acelera, não freio, mantenho. Do jeito que eu venho. Por exemplo, essa curva aqui eu faço a 60 por hora tranquilo em dia seco, dia do sol. Que eu diminuí, boto uma terceira, aceleração linear. E você vê o tanto de galho que tinha ali na pista? Não sei se vocês conseguiram ver, né? Não sei se a câmera tá suja ou não, deixa eu dar uma limpada aqui. Acho que limpou. Tava cheio de galinho, né? Porque lá, se você der aquela variação, normalmente ela vai ser de traseira, provavelmente por ela estar tracionando. Então, isso é mais uma medida de segurança que eu uso. Aqui é a mesma coisa, aqui uma curva não tem faixa. Bati em terceira, você vê que eu vou jogar lá na frente. Passei em cima de nenhuma faixa. Nenhuma. Nenhuma faixa.
Então isso aí é um pouquinho das dicas que eu dou. Na verdade são as dicas que eu uso pra mim mesmo, quando dando chuva. Elas me ajudaram a se salvar de talvez de umas possíveis quedas ou acidentes. Talvez ajude você. E caso você tenha algum método diferente, alguma coisa assim, quer que eu fale aí, por favor, né? Fica a dica, né? Coloque nos comentários, aí de repente eu falo aqui também uma opinião diferente, de uma pessoa diferente. Sempre é bom a gente discutir esse tipo de opiniões. É bacana. Vamos lá. Ó, o raio, velho. Cê é louco, altos flash hoje. Curitiba tá bonita, né? São Pedro se empolgou hoje, cara, na aguaceira. Eu lembro quando eu era piazinho pançudo e eu tinha medo de chuva. Eu morei um tempo lá em Paranaguá, uns 2 anos, talvez, 1 ano e meio. Morei em Paranaguá, eu tinha uns 5 anos. E lá em Paranaguá, quando dá chuvão, meu amigo, negócio lá é cabuloso mesmo. Lá o bagulho da show de lá mesmo de que trovoada, aqueles ventão de arrancar dele, é meio assustador assim, pra quem vê a primeira vez. E por causa disso eu tinha muito medo de chuva. Depois a gente voltou pra Curitiba, né? Minha mãe voltou. E quando dava esse chuvão, tipo que nem hoje, eu tinha mesmo medo por só falta de relembrar lá de Paranaguá, que quando dava esse tipo de chuvão sempre dava algum tipo de estrago, né? E daí uma vez tava tendo uma festinha lá em casa, pá, e começou a chover assim, eu com medo, comecei a chorar, sozinho, né? E minha tia me falou um negócio que ficou marcado, cara. Depois que ela me falou, depois daquele dia eu parei de ter medo, e hoje eu não tenho medo. Diz que cada chuva é São Pedro que ele está lavando a casa de Jesus. Ele está lavando lá. Cada trovoada, um barulho que ele faz, ele arrastando os móveis. Ele tá arrastando as cadeiras, tá arrastando o sofá, para a casa de Jesus ficar bem limpo. Ela falou isso pra mim e isso marcou, cara. E depois disso, nunca mais tive medo de chuva. Nunca mais. E quando dava aqueles ventão, vinha aquela chuvona forte, daí ela falava, ó, agora ele se empolgou, hoje ele acordou animado. Ligou até a VAP. Ela sempre falava isso. E fiquei sem medo, cara. Um negocinho que marcou pra mim. Engraçado, né?